Olá! No vídeo de hoje eu vou falar sobre frase, oração e período, ok? Vamos começar com frase. Frase é algo que você fala ou escreve, isso é um enunciado que tem sentido completo e é formado pode ser formado por uma palavra ou mais palavras. Isso que é frase, tem que ter sentido completo. Então vamos ver alguns exemplos aqui no quadro. Aqui, olha. Caramba! Rua! Como isso? Como isso aconteceu? Quero só ver o que vai acontecer. Tudo isso é frase. Observe que algumas delas têm verbos e outras não têm verbo. Mas vocês podem observar também que a gente vai entender essas frases com uma palavra só pela entonação. Pela entonação dá para a gente entender o significado. Então, vocês notem que aqui eu tenho uma frase com verbo, aqui eu tenho uma frase com verbo e com locução verbal, e aqui eu tenho frase com uma palavra só. Então, qual é a conclusão que a gente chega? Que a frase é um enunciado de uma palavra ou mais palavras que tem sentido completo e que pode ou não ter verbo. Quando a frase tem verbo, ela chama frase verbal. Quando a frase não tem verbo, ela chama frase nominal. Então vamos ver aqui. Vou pegar uma canetinha vermelha e escrever. Caramba! Nós não temos verbo aqui, então aqui nós temos uma frase nominal. Aqui nós temos uma frase nominal. Aqui também uma frase nominal. Já aqui nesses dois exemplos nós temos duas frases verbais. Então aqui eu tenho uma frase verbal. E aqui também eu tenho uma frase verbal. Ok? Então a frase pode ou não ter verbo, a frase pode ter uma palavra só ou mais, o que ela precisa ter o sentido completo. Okay? Existem vários tipos de frases também, viu? Ok, vocês viram os tipos de frases que podem existir, né? Agora a gente vai para a oração. Oração é alguma coisa que a gente fala ou que a gente escreve, é um enunciado que tem sentido completo e tem que ter obrigatoriamente um verbo ou uma locução verbal. Não existe oração sem um verbo ou sem uma locução verbal. Vamos ver nessas frases aqui que nós temos nesse quadro aqui. Aqui nós temos frase, frase, frase. Aqui a gente tem uma frase que tem um verbo. Então ela também pode ser chamada de oração. Aqui a gente tem uma frase que tem um verbo e uma outra frase que tem uma locução verbal. Ambas também podem ser chamadas de oração. Então nós temos uma oração aqui e temos uma oração aqui. Qual é a conclusão que a gente chega, então? A conclusão que a gente chega é que as frases verbais também podem ser chamadas de oração, ok? Acho que ficou clara a diferença entre frase e oração. Podemos pular, então, para o período, que pode ser composto ou simples. O período composto, ele tem mais de uma oração, tem mais de uma frase. O período simples tem apenas uma oração. Então, eu vou apagar aqui o quadro e vou colocar no quadro para gravar melhor, ok? Eu resolvi não apagar o quadro, não. Nós vamos aproveitar esses exemplos que nós temos aqui. Aqui nós temos olha aqui. Como isso aconteceu? Eu tenho um único verbo, eu tenho uma única oração, então eu tenho vamos apagar aqui, olha, que a gente já usou aqui a frase oração. Aqui eu tenho um período simples. Por quê? Porque tem uma única oração. Aqui eu tenho
um verbo, tem um verbo só. Aqui eu tenho um verbo e tenho também uma locução verbal. Mesmo que aqui fosse um verbo só, um verbo aqui, um verbo aqui. Como eu tenho dois verbos, eu tenho período composto. Simples assim, olha. Período simples é quando tem um único verbo ou uma única locução verbal. Período composto é quando tem mais de um verbo, tá ok? Tem mais de uma oração. Período simples tem uma única oração, período composto tem mais de uma oração. E o número de oração a gente conta pelo número de verbo ou o número de locução verbal, tá ok? É bem simples essa aulinha. Tenho certeza que vocês já compreenderam e tiraram as dúvidas se havia, ok?